Olá, camaradas do terceiro ano do Colégio Master. Professor Daniel aqui. A gente volta para fechar o tópico de termometria que a gente estava estudando. Vamos fechar agora a relação entre as escalas, tá bom? Então lembra do vídeo anterior que a gente definiu o que era temperatura, associou a grau de agitação térmica ou é uma energia térmica. Viu também que pode ser considerado a maneira mais correta de ver a temperatura é como uma verificação de se corpos estão ou não em equilíbrio térmico, tá bom? E definiu também calor. Lembre sempre que calor é uma energia em trânsito de um corpo para outro por um motivo. Qual é esse motivo? A diferença de temperatura entre eles. Um corpo está com maior temperatura e outro com menor temperatura. Beleza. Definiu, portanto, temperatura, calor e definiu uma terceira coisa, que é o chamado equilíbrio térmico, que pode ser enunciado na Lei Zero da Termodinâmica. Você pode verificar lá no seu livro, na frente B1, no tópico de termometria, que está enunciado a Lei Zero da Termodinâmica lá para vocês, tá bom? Que diz basicamente assim: se você tem três corpos A, B e C, e corpo A está em equilíbrio térmico com C e C está em equilíbrio térmico com B, portanto, evidentemente, o corpo A também estará em equilíbrio térmico com o corpo B, tá bom? Isso é um resultado empírico e pode parecer só um jogo lógico de palavras, mas é um resultado empírico e traz a noção de equilíbrio térmico e é justamente a lei zero da termodinâmica. Tudo bem? Vamos aí, depois de definir equilíbrio térmico, a gente passou para estudar escalas termométricas. Deu uma visão teórica da escala Celsius, da escala Fahrenheit e da escala Kelvin. E agora nessa aulinha que será mais curta, a gente vai ver como é que eu relaciono matematicamente as escalas para mim poder criar uma equação que me permita transitar de uma escala para outra escala, tá bom? Vamos à nossa aula. Como é que eu posso transitar de uma escala para outra? Então, o que a gente vai ver aqui é a relação entre as escalas relativas. Escalas relativas são essas escalas que a gente está estudando, Celsius, Fahrenheit e assim vai. Okay? Então, observe o diagrama. Aqui eu tenho um termômetro que me dá certas temperaturas aqui. Então, daqui eu vou tirar uma relação. Ocorre que aqui a gente lança a escala Celsius, centígrado aqui, ó. Então, o zero, lembra que o zero é a temperatura de fusão e o 100, lembrando que sempre é um atm de pressão, corresponde ao ponto de vapor, se você preferir, ou ebulição. Beleza, então aqui está a representação da escala Celsius e aqui está a representação da escala Fahrenheit, tá bom? Como é que a gente relaciona essas duas retas aqui? Aqui é porque não ficou tão bem representado, porque essa escala aqui é maior, certo? Na verdade está correto aqui o fato de... porque na verdade essa escala aqui é dividida em 180 partes, enquanto essa é dividida em 100. Então ela tinha que ser representada maiorzinha aqui, mas ok, a comparação é válida também aqui. Então, o que acontece? Para um certo estado térmico, observe que a coluna H, aqui, ó, do termômetro da nossa figura, para o qual correspondemos as temperaturas Tc, ou θc, se você preferir, e θf para Fahrenheit. Então, aqui existe um estado térmico H, que eu estou chamando na escala Celsius de θ de C e na escala Fahrenheit de θ de F. Então, temperatura em F, temperatura em H corresponde a esse estado térmico aqui. E a esse estado térmico, isso aqui eu peguei esse termômetro e, por exemplo, estou medindo a febre de alguém. E esse estado térmico vai me dar um correspondente nessas escalas aqui, tá bom? Isso aqui é um estado térmico. Um estado térmico eu associo a um termômetro e tiro uma medida com uma certa leitura. Então, vamos ver como é que a gente pode estabelecer uma equação. O que a matemática me permite fazer? Ela me permite comparar e fazer uma comparação, de fato, entre
entre essas retas, entre esses tamanhos. Então, o que eu vou fazer? Vou subtrair esse pedaço desse exatamente igual a esse menos esse, tá bom? E dividir pelas metades aqui, pela diferença das metades. Isso é assim, ó. Então, o que a gente vai tomar é, lá do desenho, o que a gente pode perceber? Que A sobre B, ou seja, esse A dividido por B, pode ser comparado aqui com essas duas escalas. Então eu vou pegar A, que é esse tamanho, A é essa variação de 0 a θ C na escala Celsius e de 32 a θF na escala Fahrenheit. Então isso vai ser A. Então o que eu quero fazer é A sobre B, onde A é esse intervalo daqui até aqui e B é o intervalo de daqui até aqui. Lembrando que são estados térmicos aqui, tá bom? A variação do estado térmico, ou a mudança do estado térmico. Então ocorre que na escala Celsius, o intervalo A corresponde a TC, talvez dá para ver aqui, vai de TC a 0, porque é final menos inicial. E na outra, TF ou θF a 32, θF 32, final menos inicial. Sobre B, que é o todo, o tamanho todo da escala. Então, 100 menos 0, 212 menos 32, que foi o que ocorreu aqui, ó. 100 menos 0, 212 sobre 32. Você precisa fazer essas contas? Geralmente não, e dependendo do problema, sim. Dependendo da prova que você vai fazer, você tem que encontrar a relação entre escalas. Nos exercícios mesmo do nosso material, no livro de vocês, tem exercícios que solicitam vocês compararem escalas abstratas, quaisquer, sem ser essas, e a gente usa justamente esse mesmo raciocínio. O que é que acontece? Daqui para cá a gente vai simplificar essa equação. Como? Assim, ó. Quanto que é θ menos 0? É θ. θF menos 32. θF menos 32 porque eu não posso operar, que eu tenho um θF e ali um número. Aqui é porque é 0 e o 0 desaparece. 100 menos 0 dá 100, certo? 212 menos 32 vai dar 180. Aí o que aconteceu aqui? Ó? Vai ficar 100 sobre 180. Então a gente vai dividir dos dois lados por 20. Se eu dividir por 20, 20 vezes 5, pode conferir na sua calculadora. É porque o livro de vocês emite o passo e eu não abri aqui, mas é assim. Eu estou mostrando como é que você chegou nesse 5 aqui, tá bom? Foi simplificando. Você pegar 212 menos 32 dá 180 e você divide por 20. Então, 100, para simplificar, eu vou dividir por 20 aqui. 100 dividido por 20 dá 5. 180, que é o resultado da subtração, dividido por 20 dá 9. Tá bom? É só para simplificar a fração. Então, você tem que a relação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit é essa. Se eu quero ir da escala Fahrenheit para Celsius, basta eu passar esse 5 multiplicando aqui e fazer a operação. E é possível também fazer o processo inverso. Basta eu isolar θF e essa é a equação que relaciona temperatura em Celsius com a temperatura em Fahrenheit. E está aí a relação entre essas duas escalas. Aqui ainda tem uma ilustraçãozinha de variação de temperatura. Variação é a temperatura final menos inicial. Comparando, por exemplo, com a escala Kelvin. Eu acho que o que ocorreu aqui foi que a figura, nesse caso aqui, essa figura era para estar lá na frente, tá bom? A gente fala dela depois que falar da escala Kelvin. Mas aqui está a relação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit, ok? Eu vou fazer alguns exemplos para vocês e vou mostrar como é que se aplica essa equação aqui, mas a gente fez isso lá no segundo ano também, muita conversão de escala. Relação entre escala Celsius e Kelvin. Por que a gente está comparando só essas duas? Porque é a mais usual no mundo, tá bom? Só países bastante frios que usam escala Kelvin. Então, para efeito de comparação entre as escalas, vamos considerar um termômetro hipotético da figura 5. Esse termômetro aqui, ó. Suponha que você tem uma temperatura T na escala Kelvin e tenha ali uma correspondente a ela, que é uma leitura na escala Celsius, para essa mesma temperatura. Então, elas vão ser correspondentes e eu quero saber como é que eu encontro a relação entre elas. Pode fazer exatamente, o livro não fez a demonstração, eu posso fazer depois para vocês, justamente aquilo de comparar. Então, basta você pegar A sobre B, A e dividir por B aqui, ó. Só que nas escalas. Então, ficaria assim, ó. Θ menos
0 sobre 100 menos 273, certo? Dividido por θ menos 273 sobre 373 sobre 0. O que você vai encontrar? Você vai encontrar θ sobre 373. Aí o que acontece? 373 vai cortar com 373. Como não dá para escrever aqui, fica talvez escorregadio falar, mas quando eu fizer toda essa operação de comparação, que vai ser uma equação mais ou menos desse tipo, só que aí em algum momento você vai ter, lá você vai ter θc e a temperatura em Celsius. Ocorre que você vai chegar, quando simplificar a sua equação, a essa equação, que é a que você vai utilizar. Então, temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais acrescido de 273, tá bom? Se eu quiser obter a temperatura em Celsius tendo ela em Kelvin, basta eu passar o 273 subtraindo ali por outro lado, tá bom? É uma expressão que vai ficar desse tipo aqui, e você vai cortar 373 com 373 aqui e a equação vai ficar bem simplificada. Como o meu editor o gravador aqui não permite escrever durante o procedimento de gravação, eu não dá para eu fazer a demonstração aqui para vocês, tá bom? E aí tá o restinho daquela aula que faltou, que era justamente a comparação, a relação entre as escalas, que é isso aqui, ó, relação entre as escalas relativas. As variações a gente trata depois, quando eu for fazer alguns exercícios, resolver alguns exercícios para vocês. Vou fazer provavelmente alguns exemplos, aí eu trato desse lance de variação aqui, tá bom? Então a gente encerra essa aula de termometria. Obrigado pela sua atenção. Mais uma vez, bons estudos, fiquem em casa durante a quarentena e um forte abraço a todos. Até a próxima.